Hoje eu convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatou Mateus, no capítulo de número 11. E nós temos feito, como os irmãos, alguns têm já percebido, acompanhado, uma sequência nesse Evangelho. No entanto, hoje nós vamos fazer a leitura dessa parte. Entretanto, eu vou do versículo 6 ao do versículo 7 ao versículo 19. No entanto, eu vou me deter o versículo 16 ao versículo 19 e não a parte do versículo 7, onde nós temos o Senhor Jesus Cristo falando acerca de João Batista, apontando, ao povo, após a pergunta que foi feita a ele acerca da questão do próprio João, João questionando, querendo saber se de fato Jesus era o Messias, a quem devia ser esperado, e em que o próprio Jesus aponta João sendo de fato o Elias prometido. Então nós não vamos nos deter exatamente nessa parte, pegando apenas a parte final, onde o Senhor Jesus Cristo vai mostrar, para aquela geração uma identidade desta, diante daquilo tudo que estava a acontecer. Então acompanhe comigo essa leitura, a partir do verso 7, assim é a palavra do Senhor. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porém, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui. Vamos ler, vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, clamar a Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Santo Espírito, inclina-nos para que possamos compreender a Tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida como ministro da Tua palavra, para que eu possa, Senhor Deus, falar aquilo que de fato está de acordo com a palavra do Senhor, a instrução do Senhor à Tua igreja, aquilo que o Senhor inspirou, ó Deus, a Mateus para registrar, e bem como também, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor disse e a intenção que o Senhor quis ao dizer essas palavras. Senhor, clamamos a Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua iluminação, porque sem essa é impossível conhecermos ao Senhor verdadeiramente e a Tua palavra. Seja conosco, nós Te suplicamos assim. Amém. Amém.
Então, como eu disse, no último domingo que tivemos a oportunidade de cá estar, falamos justamente sobre o momento em que João Batista, no versículo 2 a 6, está preso e questiona, se Jesus Cristo de fato era o Messias que havia de vir. E depois então que os discípulos de João Batista estão ali diante de Cristo e recebem do Senhor esta palavra, esta mensagem a ser transmitida a João Batista, que era justamente, olha, anuncia a João o que vocês estão ouvindo e vendo. De maneira que Jesus então envia os discípulos de João para retornarem até João e darem a João essa palavra que entendemos nós iria confortar o coração de João, por mais que de alguma forma aquela ideia que temos de um bom judeu, de que quando o rei dos judeus chegasse, o Messias prometido, ele ia tomar posse da terra, ia reinar sobre o povo, ia destruir inclusive o Império Romano, a ideia de que era impossível que quando o rei viesse, o povo continuasse debaixo do império, subjugado ali aos romanos. Por mais que João tivesse toda essa compreensão, como um bom judeu, ele iria perceber que sim, a palavra estava se cumprindo, Cristo é o prometido. Quando ele vê o Senhor Jesus Cristo a chegar no Jordão e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de fato João não errou em suas palavras. Aí então Jesus vai falar, como eu comentei, sobre João Batista, dando testemunho a eles. E é muito interessante, apenas 2 pontos aqui para compreendermos a sequência, entrarmos na perícope do verso 16 a 19, que Jesus Cristo fala, acerca de João, que ninguém nascido de mulher, você vê isso no versículo 11, mas o menor no reino, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E é interessante que ele vem, de fato, cumprindo aquela questão dos demais profetas. Em relação aos profetas anteriores, que anunciavam a vinda do Messias, João, de fato, foi aquele que foi mais agraciado entre todos. Por quê? Porque ele não só anunciou, ele viu. Ele foi aquele que teve total contato com o Messias, a quem ele havia anunciado. Aí ele vai para o Jordão, ele começa a anunciar aos homens aquela mensagem de arrependimento, chamando os homens para que a população, os judeus, para que pudessem arrepender dos seus pecados e preparar o caminho, porque estava a chegar o Messias, preparar o caminho para o reino. Então João, ele anuncia, assim como os demais profetas, entretanto ele vê ao Senhor, e é aquele por meio de quem o Senhor usa para poder batizar ao Senhor, dando ali ao Senhor também aquilo que compreendemos como sendo aquela unção em que de fato o Espírito do Senhor vem sobre ele para iniciar oficialmente o seu ministério. Então ali nós temos de fato um homem, que é encontrado no deserto. Ele não está no palácio real como esteve os demais profetas no Antigo Testamento, no relato do Antigo Testamento, melhor dizendo. Nós não temos ali João perante o rei, perante ali os homens, até porque o reino ali já não era mais um reino judeu, era de fato o reino romano, o Império Romano. Diferente daqueles então como Daniel, que esteve na presença de um rei, como todos os demais profetas antes do cativeiro, e também posterior ao cativeiro. Nós temos João no deserto anunciando palavra de arrependimento, e depois disso nós vemos o Senhor falando assim, no versículo 13: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então, além de Jesus apontar a questão da pessoa de João, mostrando a sua relevância em relação aos demais homens nascidos de mulher, ele está falando justamente que João é aquele que estava para vir. O próprio Senhor está testificando quando, e a gente encontra isso lá em Neemias, em Malaquias, quando o Senhor está anunciando que haveria de enviar
o seu mensageiro para preparar o caminho do Senhor no espírito de Elias, Jesus está dizendo, aquilo se cumpriu em João. Então nós temos aqui Jesus testificando e mostrando ali aos seus ouvintes que de fato João era um profeta enviado pelo Senhor, um profeta de fato comissionado pelo Senhor para anunciar ao povo, e que o povo devia ter dado ouvidos a esse profeta. No entanto, João estava no deserto, não tinha vestes reais. E o Filho do Homem agora vem para estar no meio dos homens, realizando os sinais e maravilhas conforme foi colocado pelos profetas. Então nós temos ali João Batista anunciando no deserto, com vestes, de profeta, não na presença de reis, e Jesus Cristo vindo agora no meio do povo, anunciando, realizando milagres, mostrando a realidade do reino de Deus e cumprindo nele também aquilo que havia sido falado pelos profetas. E aí, nesse ponto, aqui então, a gente observa nessa perícopezinha, do versículo 16 em diante, nós vamos ler mais uma vez, em que o Senhor Jesus Cristo então agora vai apontar para aquela geração, para aqueles ali que estavam ouvindo, principalmente líderes religiosos, fazendo uma comparação acerca deles, podendo a gente então perceber que havia ali uma grande insatisfação naqueles corações que não temiam ao Senhor. Ele diz, mas a que hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. É interessante observar aqui que quando Jesus traz essa palavra, àqueles seus ouvintes, ele está dizendo, de alguma forma, a todo o povo, judeu daquele tempo, e principalmente, ele aponta a líderes religiosos. Ele está falando aqueles que são, de fato, o povo mais ligado à palavra, os conhecedores da lei, e aqueles que são, de alguma forma, mais que buscavam cumprir como um bom judeu a palavra do Senhor. Ele está dizendo justamente a esse pessoal. Entendemos ser essa palavra justamente direcionada a esse pessoal. E ele então vai fazer aqui uma pequena relação, comparando esses homens a essas crianças aqui. E é interessante que essa comparação que Jesus faz, ele compara essa geração a crianças que estão ali como que brincando em um dia de feira. William Hendricks, no seu comentário, ele coloca como se fosse de fato aquele ambiente de um dia de feira em Jerusalém, em que está tendo ali o mercado e crianças estão a brincar na praça. E entre essas brincadeiras, há aqueles que estão, dois grupos. Há umas crianças que estão conduzindo a brincadeira e há outras crianças que estão participando da brincadeira. Uma das brincadeiras traz o cantar de flautas. E o cantar de flautas pressupõe alguma coisa que é alegria. Há uma colocação dele, inclusive, numa ideia como se estivessem a brincar de casamento. Não sei se entraria muito nessa questão específica, mas, no entanto, eu prefiro colocar que, uma vez que estavam ali na ideia de tocar flautas, estavam, de fato, conduzindo a uma brincadeira que era festiva. Então, ou seja, vamos ali brincar de jogar futebol, vamos ali brincar de fazer algo que, de fato, vamos todos nos descontrair. Aquele grupo que estava ali, então, conduzindo a brincadeira, está levando aos demais algo divertido. Entretanto, esses não quiseram brincar disso. Então, como não querem brincar de algo feliz, coloca-se algo, então, como ele diz, lá, como se fosse tipo um funeral. Então, já não é para ter alegria, vamos fazer algo então que seja menos festivo. Então, vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de algo mais triste, mais contemplativo, e vamos por esse caminho. Aí o grupo que está conduzindo a brincadeira, que quer ali se divertir com os demais,
esses não tocam mais a flauta no sentido de festa, mas fazem algum tipo de lamento. Aqueles, inclusive, lamentos que é ensinado, né, entre as mães e filhos, de lamentações, para poderem, no momento de tempos fúnebres, fazer aqueles lamentos, né, no meio no ambiente de funeral. E isso ainda assim não agrada aos que estão ali a participar daquela brincadeira. Então temos esses dois grupos que estão ali, o Senhor Jesus apresentando a eles, mostrando: essa geração é como esses dois grupos de crianças, né? Essa é como essas crianças que estão ali, tocam-se flauta. Veja aí no versículo 17: nós tocamos-lhe flauta e elas não dançaram, né? Não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. E ele dá então esse exemplo. Isso fica claro na cabeça de qualquer pessoa. Até uma criança que estivesse ali naquele momento ouvindo ao Senhor Jesus Cristo iria perceber claramente essa ilustração do Senhor. Nós vamos perceber em todo o relato do Evangelho segundo Mateus que em muitos momentos em que Jesus Cristo ele confronta aos líderes religiosos, né, os fariseus, os saduceus, ele vai falar com os escribas, né, a sacerdotes, ele às vezes traz uma ilustração ou uma parábola que é muito clara aos olhos de qualquer criança, de maneira que é impossível que eles não entendam ao ponto de ter capacidade de responder corretamente ao Senhor Jesus Cristo. Aqui ele traz essa ilustração para eles. Só que diferente de uma parábola, aqui ele já vem trazendo apresentando essa ideia, né? A interpretação, a intenção dele para com esse exemplo, esta comparação. E como ele faz isso? Veja, ele faz isso mostrando no versículo 18, e aqui nós podemos trazer o texto como a questão da flauta sendo um ponto final do segundo exemplo, e a questão do lamento sendo o primeiro exemplo relacionado com João Batista. Então, perceba, por que eu digo isso? Eu vou explicar. Ele diz então no versículo 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônios. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis um glutão, bebedor de vinhos, amigo de publicanos e pecadores. Como se ele estivesse dizendo: João Batista, ele veio. E quando ele veio, ele trouxe uma mensagem de quê? Uma mensagem pesada de arrependimento, de fogo. A pá está posta, preparem-se, ele vai separar a eira, olha, vai lançá-los no fogo. Mensagem de fato de juízo. João Batista ali naquele momento, no deserto, fora do ambiente de festa, roupas de fato de profeta, né, com uma alimentação muito restrita, aquele ambiente assim, como que se diz, muito fúnebre. Ele estava anunciando uma mensagem terrível, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que diz: prepare o caminho para o Senhor, porque Ele está chegando. Anunciando: quem não estiver preparado, de fato, ele tem a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. Mensagem de fato assim, de peso sobre eles. E esse que traz essa mensagem é como de fato uma mensagem de lamento, uma mensagem terrível. E o que acontece? Acontece que aquela geração não ouviu a mensagem de João, no sentido justamente de que aquela geração não quis prantear. É como aquelas crianças que foram chamadas a brincar daquilo e não quiseram prantear, ouviram o lamento e não prantearam. Ele está dizendo, essa geração é justamente como essas crianças em relação a João. João veio, ele de fato anunciou a sua mensagem, ele apresentou aos homens a palavra do Senhor, preparando para a chegada do Senhor. Entretanto, os homens não quiseram dar ouvidos a João, não prantearam, não lamentaram, não se arrependeram dos seus pecados e não se voltaram para o Senhor, para as palavras de João, daquilo que João estava anunciando. Então perceba, como Jesus, aqui a gente vê essa relação daquilo que ele apresentou anteriormente acerca de João. João sendo de fato um profeta,
os profetas terminando ali no período de João, ele de fato sendo aquele que seria, maior entre a questão dos nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior do que João, e inclusive sendo ele o Elias prometido, aquele que viria. Então, esta é a comparação que Jesus está fazendo com aquela geração. Veio essa palavra, uma palavra forte, uma palavra chamando os homens ao lamento, e os homens não quiseram dar ouvidos. Mas e a alegria? Palavra de festa. Entende-se justamente a palavra de Jesus. Por quê? Porque ele estava dando alegria a cegos, ele estava dando alegria a coxos, ele estava dando alegria aos homens, famílias, levando seus filhos, seus entes queridos para serem libertos das cadeias, palavra de vida. Ele estava trazendo justamente aquela ideia de festa. Por quê? Porque chegou o rei, logo a festa. Imagina a entrada triunfal, o rei entrando na Jerusalém e o povo abrindo o caminho, colocando as vestes no chão, com folhas na rua, para que entrasse o Senhor em festa, hosana nas alturas. É uma mensagem de fato alegre, porque o Senhor nos traz essa mensagem de festa, uma mensagem alegre, uma mensagem de fato que nos leva a nos alegrar, porque libertação aos cativos, traz-nos a libertação. Homens sendo libertos de enfermidades terríveis, possessos de demônios sendo libertos desses espíritos malignos, e todas essas coisas sendo visíveis diante dos homens. No entanto, aquela geração também não quis dançar, não quis se alegrar, não quis dar ouvidos a essa mensagem do Senhor. O que foi que eles fizeram? E é interessante a gente observar justamente aqui esse ponto, porque a João, que trouxe aquela mensagem, de fogo, uma mensagem terrível, é óbvio que a gente bem sabe que nas palavras do Senhor Jesus Cristo também está inserida essa mensagem de juízo, Entretanto, aqui fazendo essa relação, que entende ser a intenção do Senhor Jesus aqui, aqueles, que ouviram as palavras de João e que não quiseram lamentar, o Senhor está mostrando aqui qual foi o comportamento dessa geração. Eles olharam para João, um homem, versículo 18, que não comia e nem bebia, e diz: esse tem demônio. Eles se levantaram criticando a João, dizendo: esse tem demônio. De fato, esse está ali, uma pessoa louca, como diz aqui, provavelmente palavras que naquele tempo se usava para atribuir-se a João, É possível que Jesus muitas vezes usou disso, expressões que ele já conhecia ser do meio do povo para se identificar. Ele diz, versículo de número 8, versículo número 7, parte B, que saíres a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, quem saísse a ver um homem vestido de roupas finas, Não foi isso. Um caniço agitado pelo vento? Não foi isso. Vocês não saíram para ver isso. Entretanto, o que nós percebemos, ele está dizendo é o seguinte: o que viram em João era uma palavra e um homem que estava ali identificando-se como um profeta. No entanto, aqueles que deveriam de ouvi-lo estão dizendo: esse homem é um endemoniado, esse homem tem demônio, esse homem está fora de si. E acerca de Jesus? Jesus Cristo veio anunciando palavra de alegria, e então diz, já o Senhor Jesus coloca, versículo 19, veio o Filho do Homem, que não comia nem bebia, totalmente oposto a João. E o que esses dizem? Eis aí o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que nós encontramos aqui, queridos, nessas palavras, é o Senhor justamente mostrando para aquele povo a realidade deles no que se diz respeito à sua insatisfação por estarem distantes daquilo que é divino. O que
percebe-se, e eu coloco isso para nós nos dias de hoje, observando isso, é justamente a insatisfação que os homens têm e que nós muitas vezes somos levados a ter. Por quê? Porque estamos distantes da vontade do Senhor, distantes daquilo que é o que o Senhor quer de nós, da proximidade para com o Senhor. Lembrem-se, principalmente entre os fariseus, havia um conhecimento da lei, no entanto, uma palavra de tradição criada com o objetivo de proteger a lei. É como se eles dissessem: a lei de Deus é santa, é boa e agradável, e nós temos que cumprir. Logo, vamos criar estas leis que vão nos ajudar a cumprir a lei do Senhor. Então vamos criar a lei dos homens, a tradição, para se cumprir aqui a lei do Senhor. E a tradição passa a ser algo superior à lei, de maneira que de alguma forma se perde a palavra da lei. E os homens então mais voltados para aquilo que é humano passam a não perceber e não ter a sensibilidade de entender aquilo que é divino. Esse é um perigo que nós corremos, porque o tempo todo nós vemos nos dias de hoje, inclusive, insatisfação. E essa insatisfação muitas vezes no nosso próprio coração. Eu queria trazer um exemplo aqui que é o seguinte: você já percebeu que muitas vezes nós estamos bem preparados para questionar uma pregação? Ouvimos uma palavra, e a palavra hoje, o Evangelho, tem sido anunciada em vários lugares, de forma mais fiel, de forma menos fiel, mas eu diria como Paulo, todos estão evangelizando em vários lugares. E nós muitas vezes nos levantamos: eu não gostei dessa pregação, eu não gostei daquele determinado ponto, aquilo não calhou muito bem. O culto, aquela predisposição que nós temos para não nos agradar e não nos satisfazermos, no sentido de que precisamos ter em nós o sentimento de que aquilo nos agradou. E se aquilo não nos agradou, nós ficamos insatisfeitos e criamos crítica acerca do culto. Cerca de comportamento, né? Uma pessoa, como aqui nós vemos o exemplo do próprio Senhor falando sobre beber e comer, tem irmãos que são mais tradicionais, conservadores, mais assim fechados, não bebe, né? não se diverte, não fazem nada nesse sentido. Percebe? A pessoa tem a consciência de que não quer andar por esse caminho. Como ele é visto? Um conservador, um crente que quer ser mais santo que os outros. Aí vem um outro que se diverte, um irmão que tem ali os seus prazeres familiares, que sai com a família. Como ele é visto? Olha ali um mundano. Você percebe como nós hoje estamos vivendo muitas vezes exatamente como a geração a que o Senhor está apontando? Vocês percebem como muitas vezes o nosso comportamento nos coloca no lugar dessa geração, em que nos é apresentado algo, né, que vem da parte do Senhor, que é que nós possamos de fato ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, de fato termos ali aquela vivência como igreja, ouvindo a palavra do Senhor e praticando essa palavra. No entanto, quando nós vemos uma situação, a gente já, aquilo não. Estão a perceber? É muito sutil para nós, por quê? Porque de fato nós ainda estamos vivendo um período em que o nosso coração está mais inclinado para as vontades pessoais do que para a vontade do Senhor. Porque quando nós estamos ligados mesmo ao Senhor, Ele vai tocar e a gente vai dançar. Ele vai prantear e nós vamos lamentar e nós vamos prantear. Ou seja, quando o Senhor falar, nós vamos ouvir. Aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, nós vamos aprender. E outros detalhes nós não vamos nos importar, porque o que nós queremos de fato é crescer no conhecimento do Senhor, sendo fortalecidos pela palavra do Senhor, para darmos continuidade. E não sermos fortalecidos e alimentar em nós o pensamento daquilo que nós achamos ser o mais agradável, para que assim venhamos de alguma forma, a pecar
uma vez que nós estamos sendo insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Veja que é interessante isso que o Senhor nos apresenta e essa relação que eu faço. Por quê? Porque isso mostra as palavras finais do Senhor Jesus Cristo aqui naquilo que é justamente o que nós falamos e o que nós fazemos. Veja como ele termina de forma bem, as palavras que ele usa é a seguinte, ele diz, no final do versículo 19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. A gente olha para isso nas traduções que nós temos e ficamos, depois de tudo isso, diz, mas a sabedoria, como diz aqui a Ara, é justificada pelas suas obras. Nós poderíamos dizer também aqui o seguinte, e se torna justa a sabedoria pelas obras dela. Essa é uma tradução minha, observando o texto de alguma forma assim, mais literal, na sequência em que ele está, poderia ser, e se torna justa a sabedoria pelas obras dela. Mas eu gosto de uma tradução que é da NVI, que nos traz a compreensão dessa palavra de forma mais clara, porque ele diz, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então entende-se o que Jesus quer falar com essas palavras, tendo em vista aquilo que ele apresentou sobre João e sobre o próprio Senhor e em relação àquela geração. É justamente a ideia de que as obras de cada um demonstram a sabedoria, justificando. Cada pessoa demonstra pelas suas obras a sua sabedoria, o justificando, ou seja, dizendo se essa sabedoria vem de Deus ou vem dos homens. O que João realizou, as obras que João realizou, aquilo que João pregou, demonstra a sua sabedoria. A sabedoria que veio do Senhor, porque foi chamado pelo Senhor e cumpriu a vontade do Senhor, logo justificado, logo se tornando então aquilo que é bom. Jesus Cristo vem também, e nós bem sabemos, como Filho de Deus, o próprio Deus Filho. Ele vem e anuncia palavras de vida eterna. Ele vem e realiza na vida dos homens a libertação. E ele cumpre de fato aquilo que é o perfeito dentro do que diz respeito à vontade do Pai. Ele também mostra nas suas obras a sabedoria que ele tinha, vida divina. Mas qual o comportamento então da geração? Uma sabedoria vinda de homens, um pensamento vindo de homens. Por quê? Porque produziu uma insatisfação para com tudo aquilo que vem do Senhor. Por isso, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe então de forma mais clara aquilo que eu estou tentando dizer para cada um, que é justamente a nossa insatisfação, ou seja, a resposta que nós estamos a dar àquilo que o Senhor quer de nós, porque aquilo que nós fazemos demonstra aquilo que nós entendemos, ou seja, aquilo que nós falamos e a forma com que nós vamos agir, essa demonstra o conhecimento, a sabedoria, a instrução que nós recebemos. E se nós colocamos para fora e falamos aquilo que não vem da parte do Senhor, nós estamos colocando sabedoria de homens. Se nós praticamos aquilo que não é a vontade do Senhor, nós estamos praticando algo que está relacionado com a vontade de homens. Logo, essa sabedoria não nos justifica, no sentido de mostrar ser boa, de mostrar ser de fato algo justo, algo lícito, algo correto diante do Senhor. Por isso, eu concluo dizendo que nós precisamos ter claramente esta convicção em nosso coração, de maneira que o nosso proceder, o nosso agir, não seja um agir como de tolos, como pessoas ignorantes, mas que compreendem a palavra do Senhor, não rejeitando de forma nenhuma aquilo que o Senhor tem para nós. Então, concluo dizendo primeiro, nós temos dado a nós, faço isso como uma pergunta, temos dado a nós mesmos o direito de questionar a palavra de Deus, de forma a criar nosso jeito de ser igreja, o culto e práticas demais? Porque, ou seja, se estamos bem firmes na palavra do Senhor, temos dado a nós mesmos
o direito de questionar a palavra de Deus, de forma a criar nosso jeito de ser igreja, de culto e de prática? Nós temos nos dado essa questão? Ou será que estamos bem firmados na consciência de que não temos esse direito? Se nós temos de fato questionado o culto, questionado palavras, mais questionado do que nos alimentado, a questão que compreendemos nós temos que tomar cuidado, porque nós não temos esse direito dado pelo Senhor, porque uma vez que nós estamos firmados na palavra do Senhor, aquilo que é digno do Senhor, aquilo vai adentrar em nosso coração, e é aquilo que nós precisamos ouvir para sermos fortalecidos na continuidade, dando continuidade à nossa vida aqui, justamente para a santificação. Segundo, observando as obras de nossas mãos, que sabedoria é revelada? Observando aquilo que nós temos feito, que nós temos falado, observando o nosso comportamento dia a dia, qual é a sabedoria que nós podemos revelar? É uma sabedoria vinda de uma compreensão humana nossa, recebida entre homens, ou é de fato uma demonstração que temos conhecido ao Senhor, a vontade do Senhor, e é essa que nós temos colocado diante de nós, como obras nas nossas mãos? E por fim, antes os profetas anunciaram a vinda do Rei, Cristo inaugurou o seu reino. Hoje, somente os que estão em Cristo têm o privilégio de fazer parte desse reino. O ponto é, não queremos estar fora. Ou seja, ouvimos a palavra do Senhor, não vamos resistir daquilo que o Senhor tem falado para nós, para a nossa edificação. Não vamos resistir àquilo que Deus tem falado para nós, para a nossa exortação. Não vamos resistir àquilo que Deus tem falado para nós, até mesmo para a nossa unidade, como corpo de Cristo, como povo de Deus. E de maneira que a gente possa, de fato, pelas nossas palavras, nossa obra, nosso agir, demonstrar que nós temos tido conhecimento do Senhor. E que, uma vez que Ele, trazendo novamente o exemplo, que Ele toque flautas, que a gente dance. Que se Ele fizer lamentações, que a gente pranteemos, para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa manhã aqui reunidos após ouvirmos a pregação da palavra do Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque nós estamos prontos a criticar qualquer um que seja. Nós estamos prontos a falar de qualquer culto, de qualquer pregação, de qualquer comportamento de irmãos. E muitas vezes fazendo isso, Senhor Deus, não porque estamos firmados na palavra do Senhor, sabendo distinguir aquilo que é devido e aquilo que é pensamento nosso. Senhor, tenha piedade de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos voltarmos a cada dia mais para a palavra do Senhor, de maneira que as nossas palavras, o nosso agir, possa vir a demonstrar a sabedoria que vem do Senhor, de maneira que possamos, de fato, ser testemunhas vivas do Senhor nessa terra. De maneira que nós tenhamos condições, ó Deus, de discernir bem, ó Pai, aquilo que é necessário discernir no que diz respeito à sabedoria do Senhor e às intenções humanas. Pai, que o Senhor nos ajude e que a palavra do Senhor, ó Deus, possa ficar bem guardada em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito nos traga cada dia a memória, a Tua palavra, para que possamos, refletindo nela, sermos chamados a arrependimento e fortalecimento para a Tua glória. Eu oro assim, oramos assim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.